Ok, pessoal, vamos com mais um videozinho das nossas aulas, onde o tema agora é tabelas hash. Então a gente vai ver aqui o exercício 11.2-1 do Cormen, terceira edição em inglês, que está na página 261, que traduzindo fica mais ou menos o seguinte: suponha que seja usada uma função hash h para executar o hash de chaves distintas de um universo U para uma tabela T de comprimento M. Então eu tenho um universo U que tem uma cardinalidade muito grande e eu tenho uma tabela T que tem uma cardinalidade M. A cardinalidade de U é muito maior do que a cardinalidade M da minha tabela. Assumindo então que a gente tem um hash uniforme, então a pergunta é: qual é o número esperado de colisões para esse tipo de tabela? Ou mais precisamente, qual é a cardinalidade esperada de KL, onde K é diferente de L e o hash de K é igual ao hash de L, ou seja, qual é a quantidade de pares de chave KL, onde K é distinto de L, porém o hash de K é igual ao hash de L, certo? Bom, então vamos para a solução do nosso problema. Então, dado que a gente está trabalhando com um hash uniforme, e a gente está supondo então que todas as chaves elas têm o seu hash com igual probabilidade de ocorrer, ou seja, a probabilidade de uma chave ter o seu hash em uma posição qualquer da tabela T é sempre a mesma, independente da posição. Ou seja, todas as posições da tabela T têm sempre a mesma probabilidade de ocorrer, que é igual a 1 sobre M, onde M é a quantidade de posições da minha tabela. Então, dada duas chaves quaisquer, K e L, onde K é diferente de L, uma colisão vai ocorrer quando, mesmo K sendo diferente de L, o hash de K é igual ao hash de L. Então, a gente pode definir para isso uma função indicadora de uma variável aleatória. O que é uma função indicadora? Uma função indicadora é uma função booleana, geralmente, né, dependendo do caso. No nosso caso é uma função booleana, onde ela vai dar verdadeiro caso haja colisão entre as chaves K e L, e vai dar falso caso não haja colisão, ou seja, x de KL vai ser 0 se não houver colisão, ou seja, se o hash de K for diferente do hash de L, e x de KL vai ser 1 se o hash de K for igual ao hash de L, certo? Bom, então assim, visto que a gente está assumindo que o hash ele é uniforme, então a probabilidade da função indicadora ser 1 é, como a gente já viu, de 1 sobre M, onde M é o tamanho da tabela, visto que qualquer posição ocorre com essa probabilidade, 1 sobre M. Então a probabilidade de x de KL ser igual a 1 é igual à probabilidade do H de K igual ao H de L, que é a probabilidade do meu hash, 1 sobre M, certo? Então, o que nos leva a afirmar que o valor esperado da função indicadora é E de xkl é 1 sobre M. O que é valor esperado? O valor esperado é o valor mais provável de ocorrer, certo? Então, como a gente espera o comportamento do tipo hash uniforme, a gente espera que as probabilidades de uma distribuição uniforme ocorra, no caso 1 sobre M. Agora, a gente vai definir agora uma variável aleatória y, que vai representar então o número total de colisões desse meu processo. Então, o número total de colisões do meu processo é eu só fazer o somatório sobre a função indicadora, e toda vez, como essa função aqui ou é 0 ou é 1, eu vou somar todos os casos. Então, somar 0 eu não estou fazendo nada, eu só vou somar então na realidade os resultados uns, e os resultados uns, o somatório disso daqui então vai ser exatamente o número de colisões. Isso é uma variável aleatória porque esse número de colisões é estatístico, né? Ou seja, a gente não tem controle disso, é uma probabilidade. Então, o número esperado de colisões vai ser o número esperado de y, ou seja, o número esperado do somatório de k de x de KL, ou seja, o número esperado da função indicadora. O operador valor esperado é um operador linear, então eu posso permutar, ou seja, o valor esperado do somatório de x é o somatório dos valores esperados de x, né? Então isso
esse valor esperado pode entrar. Então fica o somatório de todos os K's diferentes de L, ou seja, para todos os pares de chaves distintas. O valor esperado da função indicadora KL vai ser igual então à combinação das n chaves 2 a 2 vezes a probabilidade de ocorrer uma colisão, que é 1 sobre n. Então a combinação de n 2 a 2 é n que multiplica n menos 1 vezes 2 vezes 1 sobre n. Então o valor esperado da minha função indicadora é n vezes n menos 1 dividido por 2n. Como a função indicadora contabiliza a quantidade de choques, então, como a questão está perguntando, ou seja, a questão está perguntando qual é o número esperado de colisões, o número esperado de colisões será o número esperado na minha função indicadora, que é igual ao valor esperado de y, que é n vezes n menos 1 sobre 2n, onde n é o número de chaves e m é o tamanho da sua tabela hash. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.